ajuda, né? Fundamental. Olha, no próximo sábado é celebrado o dia do dentista profissional. O importante é que é responsável esse profissional por manter a saúde da nossa boca, que muitas vezes é negligenciada, né? Passada para segundo plano ali por muita gente. Para falar sobre a importância de manter esse acompanhamento, a gente fala agora com a doutora em odontologia, Adriana Pacheco, que está aqui com a gente. Doutora, bem-vinda, bom dia, muito obrigado. Muita gente só busca atendimento médico em caso de urgência. É o tipo, sentir uma dor, tem um incômodo no dente, tem uma dor aguda, procura o dentista. Esse é um grande problema, né? Verdade. Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, agradecer em nome do CRO pelo espaço cedido, né, para a gente conversar sobre odontologia nessa semana que é tão festiva para a gente, né? Então, de fato, muitas pessoas só vão buscar o atendimento quando acontece dor ou a fratura do dente, por exemplo. E isso acontece, Gilvan, porque na maioria das vezes os problemas, as lesões bucais, elas desenvolvem de forma silenciosa. E aí, pela falta de sinais e sintomas, as pessoas julgam que está tudo bem e por conta disso não vai procurar o profissional. Aí o que acontece? Quando chega numa situação extrema, numa crise de dor ou numa situação de fratura do dente, por exemplo, essa pessoa acaba tendo um tratamento mais dispendioso, né, com mais riscos de complicações, né, e um tratamento que com certeza vai poder abranger aí não só uma área da odontologia, mas diversas outras áreas. Então, essas consultas periódicas, elas são fundamentais, Giovanni, para que os problemas sejam detectados no início. Então, com isso, toda a evolução, planejamento do tratamento se torna mais fácil e, com certeza, mais prazerosa para o paciente e para o profissional. Com certeza, doutora. Mas aí, se tratando dos cuidados preventivos que a gente tem em casa mesmo, sim, aquela coisa básica que a gente fala muito aqui, mas parece que tem gente que não realmente relaciona isso com saúde, né? Sim. Escovar os dentes quantas vezes ao dia? O uso do fio dental, ele é necessário diariamente? Ele é necessário a cada vez que se escova os dentes, a cada vez que se tem uma alimentação? Qual é a recomendação ideal? Muito bem. Então, Sofia, a gente trabalha muito com aquele mito de 3 vezes por dia após cada refeição principal, né? Cada principal refeição. Isso vem a partir da orientação da infância, né? E o adulto acaba levando isso para a sua vida. Mas, a bem da verdade, se o adulto tiver técnica, destreza manual, e ele estiver muito bem orientado em relação à escovação, à técnica ideal, ao tipo de escova, com cerdas macias, ultramacias, ele pode até fazer 2 vezes ao dia, desde que ele dedique tempo suficiente, né, para essa escovação e faça de forma orientada. Então, é importantíssimo esse contato com o profissional para que ele possa orientar qual é a melhor técnica de escovação para o seu perfil. A senhora falou de uma coisa que poucas pessoas falam, né? Que são as escovas, né? Sim. E a gente pensa nas escovas assim, certas macias, tem gente que procura aquelas mais resistentes. Eu adoro resistente, meu dentista fica doido. O meu também, a minha também. Porque e você escova às vezes com uma força excessiva. Isso. Além disso, assim, nos supermercados, nas farmácias, tem creme dental de todo tipo. Verdade. Tem bochechos de todo tipo. Assim, procurar algo realmente que seja o ideal? Qual o tipo de escova ideal? Qual o creme dental? Porque existem vários tipos de creme dental, né? Qual o ideal para isso? Depende de cada pessoa ou existe um padrão? Não, Giovana, não existe um padrão. Isso, a orientação preventiva, ela tem que ser individualizada. Então, muitas pessoas até atribuem, Giovana, ao creme dental o principal papel no momento da higiene bucal. E, na realidade, o principal agente de limpeza é a escova. Então, a importância da escolha da escova orientada pelo profissional é fundamental. E aí vale, sim, ressaltar a necessidade do uso das cerdas macias e ultramacias, porque as cerdas rígidas acabam provocando retração gengival e machucando. Então, a gente precisa higienizar sem machucar. E com relação aos enxaguatórios, né, que o Gilvan perguntou,
Vejam, existem duas categorias. Os que vão dar suporte de fluo e os que têm atividade antimicrobiana. Então, eles têm que ser escolhidos a partir da sua necessidade naquele momento. Então, o dentista ele vai conseguir te orientar a melhor opção para fazer a compra e a escolha no supermercado. O mesmo em relação ao creme dental, Giovana, que deve ser um creme dental com flúor e com a quantidade de abrasivo que não seja excessiva para não causar também problemas e desgastes e outras irregularidades no esmalte do dente que podem provocar problemas futuros. Perfeito. E, doutora, o uso do fio dental? Sim, o uso do fio dental. Muito bem, Sofia. Desculpa, então, para complementar. É antes ou depois da escovação? Essa é uma pergunta recorrente, né? Na realidade, não existe assim, uma diferença entre o antes e o depois. A maioria das pessoas prefere fazer o uso após a escovação, para complementar, uma vez que as cerdas da escova, elas não alcançam os espaços interdentais, certo? Então, o fio dental hoje, a gente sabe que ele tem uma ação que é limitada às áreas onde ele vai ter um bom contato. Então, hoje, se você me perguntar qual é a melhor forma de limpar a região entre um dente e outro, eu diria que são as escovas interdentais, que tem um tamanho apropriado para cada espaço. Então, aquele paciente, por exemplo, que tem prótese, que usa aparelho ortodôntico, né, ele precisa utilizar essas escovas para complementar a higiene entre um dente e outro, né? E, de fato, Gilvan, pelo menos uma vez ao dia é necessário que se utilize o fio dental, se faça essa limpeza mecânica nos espaços interdentais. Eu tenho um toque, eu escovo, passo o fio dental, escovo de novo. Menina, também faço isso. Se eu não passei de escovar pela segunda vez depois do fio dental, vai sobrar algum... E eu não gosto de passar antes também. Aí eu faço isso intervalado. Pronto, eu sei que eu não estou errando, vou no exagero ali. Isso. E aí, qual a quantidade de creme dental que vocês têm colocado? Isso, é isso. Eu espero que meu marido não esteja assistindo agora. A escova inteira, tem que ser metade. Como é que funciona? É bem pouquinho, é bem pouquinho. Meu marido fala que eu tô... Mas ela disse que o principal é a escova, né? O creme dental. É principal agente de limpeza aí, de controle, vai ser a escova. Sofia, você agora vai ser uma vetora de bons hábitos na sua família. Né? Você vai ter que levar aí esses cuidados de higiene para o seu bebê também. Usar aquela fraldinha para limpar o dentinho. Isso, antes mesmo dos dentes. Erupcionário. E aproveitando essa conversa que a gente está tendo aqui, é muito importante, durante a gestação, essa mãe ter um acompanhamento de um dentista, né? Porque é a consulta odontológica pré-natal que, inclusive, pode ajudar na saúde do bebê na barriga. Com certeza, Sofia. Esse acompanhamento, né, no pré-natal do cirurgião dentista hoje é fundamental. E que bom que existe aí, né, uma parceria entre as equipes multiprofissionais que guiam aquela gestante para o acompanhamento. Porque, Sofia, se uma gestante desenvolve um problema periodontal, que é relacionado à gengiva, aos tecidos de sustentação, e esse problema se agrava, ela tem risco de um parto prematuro. Ela tem risco que seu bebê nasça com um peso abaixo do esperado, do normal. Perfeito. Então, esse cuidado aí com a gestante é fundamental. E aí que começam as orientações, né? Tanto no aspecto nutricional, quanto no aspecto de higiene bucal. Perfeito. Doutora, tem várias perguntas aqui de telespectadores. A Thaís Tenório, ela mora no Farol. Usei aparelho e tenho contenção hoje. De quanto em quanto tempo preciso fazer a limpeza? Então, existem diversos tipos de contenção ortodôntica. Algumas permitem a utilização direta do fio dental. Aqui sozinho, né? Isso. Eu uso essa. Que tem um formato de U. E outras em que você vai precisar de um artefato, né, um passador de fio, para conseguir limpar entre a contenção. Hoje em dia, existe uma recomendação, né, para que as contenções sejam mais lisas possíveis, no caso, Sofia, mais retas do que em formato de U,
porque o formato de U acaba retendo uma maior quantidade de biofilme e provocando o aparecimento do cálculo. Então, o paciente que tem contenção, se ele tem tendência, Gilvan, a desenvolver, né, as placas e depois o cálculo dentário, ele precisa muitas vezes reduzir esse tempo de visita, passando até para 3 em 3 meses, se for o caso. Então, o profissional que o acompanha, né, vai ter, conhecendo o perfil do paciente, conhecendo como que ele se comporta em relação à higiene bucal, né, ele vai, então, conduzir essa orientação. Perfeito. A pergunta agora é da Valéria Batista, do Vergel do Lago. Sensibilidade nos dentes é sinal de má higiene? Não, não necessariamente. Nem sempre, né, doutora? Nem sempre. A gente pode ter sensibilidade nos dentes pela presença das lesões de cárie, que é o mais comum, mas hoje em dia a gente observa em muitos pacientes, Sofia, e até mesmo pacientes jovens, as lesões cervicais não cariosas. Então, é aquela área junto da gengiva ali, que sofre uma retração, onde o esmalte é abrasionado, seja por uma dieta muito ácida, seja por uma escovação com muita força, no sentido horizontal, e acaba expondo o colo do dente. E ao expor o colo do dente, o esmalte sendo desgastado, né, expõe a dentina, que é um tecido sensível. Então, a presença de sensibilidade também está relacionada muito às lesões cervicais não cariosas. E existe tratamento, né? Então, hoje em dia, a gente tem recursos com a utilização do laser de baixa potência, vernizes fluoretados, dessensibilizantes, orientação na dieta, né? Tem o pessoal das academias aí que gosta dos shots de limão, dos usos dos energéticos. E aí é cítrico, é abrasivo, muito, né? Cítrico, muito ácido. Então, logo cedo, a doutora, é muito logo cedo. Né? Então, pessoas que têm refluxo gastroesofágico. Então, vejam que a consulta periódica ao dentista pode, muitas vezes, trazer essas respostas para o paciente. A Clara Meira da Jatiuca, ela diz o seguinte: sempre que passo fio dental, minha gengiva sangra. Isso é normal? Mas, para complementar, se sangra, você deve continuar fazendo e depois fazer a limpeza? Como é que funciona isso, doutor? Já aconteceu comigo uma época, mas hoje eu não tenho mais. Mas com grávida acontece demais, porque a gente tem essa sensibilidade maior e a circulação da grávida fica mais... E o normal é que você sangrou, você, opa, está sangrando aqui, dá uma parada. Pois é. Essa é uma falha, né, de informação, e isso só vai piorar o problema. Então, aí tem 2 aspectos a serem analisados. Primeiro, se ela está utilizando esse fio dental de forma correta, porque ela pode estar fazendo um movimento de tração, com força. Isso machuca o periodonto e aí acaba levando a sangramento. A segunda situação, que é a mais comum, é a presença da gengivite, que é a inflamação da gengiva. Então, nesse caso, ela deve, pelo contrário, ainda intensificar os cuidados de higiene bucal e, obviamente, procurar o profissional, cirurgião dentista, para ver o que está acontecendo. Doutora, muitas vezes fazer uma limpeza, né? Você vai para o dentista, Sim. Normalmente você vai fazer essa limpeza e, a partir daí, você manter essa higiene, com certeza. Porque, com certeza, os sangramentos diminuem. Diminui, sim. Diminui porque depois de uma limpeza e saber o uso, como a senhora falou. Isso, a orientação do profissional para usar corretamente o fio, para evitar o trauma, né? Vamos limpar, mas sem machucar. E agora, por fim, a última pergunta é do Lucas Rodrigues. A gente até já falou sobre isso aqui, a senhora comentou. É bom, né? Ele é do Feitosa, ele quer saber sobre as cerdas da escova. Qual é a melhor, macia, média ou dura? Já falou, mas pois é. Era bom. Essa escolha das cerdas, hoje em dia a gente vê uma tendência da indústria, né, a produção de escovas, e isso é uma parceria com pesquisa, né, com os profissionais de odontologia orientando para as cerdas macias e ultramacias, exatamente para evitar o trauma ao periodonto, né, a esses tecidos de sustentação. Então, cerdas duras, não. Sofia é igual a mim. Sofia gosta das cerdas mais duras. Então, mas já fui recriminada. Eu tenho um problema com as macias, porque como eu escovo com um pouquinho mais de força, eu tento me conter, mas escovo. Ela vai abrindo. Com pouco tempo, ela vai acabar durando pouco, né? Não tem jeito. Acaba durando pouco.
Ou as pessoas só reclamam assim, doutora, eu tenho a sensação de que ela não está fazendo nada. Mas é que a gente quer escovar e rapidinho ter a resposta imediata, né? Imediata, e ali é uma persistência, você tem que tirar um tempo, né? Um tempo, tem que se dedicar esse tempo à escovação. Tem um tempo, doutora, para isso? Olha, o que eu posso dizer... na correria do dia a dia, você almoçou, escova de qualquer maneira. À noite, antes de dormir, que é a principal escovação. Essa tem que ser, né? Essa tem que ser caprichada. Vocês, jornalistas, vendo lá as últimas notícias do dia, distraiam-se com as escovas, né? Porque imagine, escovar bem, em média, 28 dentes, tirando os terceiros molares, que a maioria das pessoas hoje não tem, requer tempo. Não dá para fazer em 10 segundos. Não dá para fazer em 10 segundos. Doutor, e além disso, da questão da noite, você dormir com a boca sem escovar, não é bom, né? Não. Porque você passa 8, 9, 10 horas ali com a boca fechada, né? Isso. Quais são... Depende, tem que dormir de boca aberta, no caso eu. Tem gente durmo de boca aberta. Ela vive de boca aberta. Assim, mas isso impacta muito negativamente? Impacta. Porque você fica, se você escovou, você vai ficar com restos de comida, deve ter alguma coisa química, um resultado biológico, não sei. Sim, porque durante a noite a gente tem uma queda no fluxo salivar. E a saliva ela é um importante meio de remineralização do nosso esmalte. Porque a todo instante, quando a gente se alimenta, principalmente com os carboidratos, os amidos, os açúcares, a gente tem uma queda de pH na boca. E a saliva ela tem uma função de elevar novamente aquele pH e de remineralizar aquele esmalte que sofreu um ataque ácido. Então, durante a noite, essa xerostomia, essa diminuição desses fatores de proteção acaba complicando. E se a pessoa, né, deixa restos alimentares e se forem carboidratos, nem se fala. E uma coisa importante também é a escovação da língua. Eu digo isso porque você falou dessa abertura. Eu acordo todos os dias e antes mesmo de escovar o dente, eu escovo a língua, bebo água e após essa bebida de água, eu escovo os dentes. Isso é o ideal, doutora? Sim, a limpeza da língua é fundamental. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Inclusive, Sofia, além da escova, existem escovas apropriadas. Que tem uma borda também, né? Isso, para que você faça a limpeza da língua. Mas existem os raspadores. Eu uso raspador. Né, que são meios mecânicos eficazes para você remover a saburra lingual. Essa saburra, ela se acumula nas reentrâncias da língua e ela tem um papel importante na litose. Então, tem pessoas que têm a litose e ficam preocupadas. Estou com um problema no estômago, ou então estou com uma crise de sinusite, ou será que eu tenho alguma cárie? Na verdade, o que está faltando para aquela pessoa a escovação da língua, é a limpeza mecânica e a eliminação da saburra. Doutora, muito obrigado, viu, pela aula que deu aqui para a gente, né? Porque parece uma coisa muito simples, muito comum, mas isso é o dia a dia da gente. E quando a gente apresentou o assunto, eu até falei, gente, é preciso que a gente entenda que a boca é a porta de entrada para vários tipos de doenças. Sim. E às vezes, por exemplo, jogador de futebol, quando é contratado, passa pela análise completa dos dentes. Sim. Porque, às vezes, uma cárie pode ocasionar uma distensão muscular ou coisa parecida. Isso. Uma cárie pode levar problemas ao coração, né? Isso. Uma cárie, como a Sofia falou, e tá... Uma infecção grave, tem essa questão né? O paciente portador de infecção grave... No geral, é uma porta de entrada, né, doutora? Com certeza. Por isso que é importante. Tem repercussões, sim, na saúde sistêmica. Então, hoje a gente vê os cardiologistas, os ginecologistas, obstetras, encaminhando o paciente para o profissional de odontologia para equilibrar esse ambiente bucal e, consequentemente, melhar o estado geral de saúde. Doutora, muito obrigado, viu? O prazer foi meu. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado. Olha, gente, a Expo Agro 2025 está chegando.